Deus, aleluia, Jesus. Eu vou ensinar uma coisa aqui hoje muito séria. Aleluia, Deus. O povo de Israel desafiou os filisteus para a guerra. Mas quando a guerra apertou e eles começaram a perder a guerra, eles fugiram. A Bíblia diz que Deus sempre dava vitória ao povo de Israel, mas nesse dia o povo de Israel não estava vencendo. Quando é que acontece isso? Que o povo de Deus começa a ser derrotado, que o povo de Deus começa a perder para os satanás, começa a perder para os demônios. É quando a pessoa para de depender de Deus e começa a achar que pode vencer na força do braço. O povo de Israel antes, eles nunca que começavam uma guerra, eles sempre se defendiam, eles sempre eram aqueles que eram atacados e contra-atacavam. Mas nesse dia, eles é que foram provocar, eles é que foram caçar a guerra. Quem está entendendo, pessoal? Amém. Você quer vencer seus inimigos? Nunca seja você a provocar os inimigos. Porque se você provocar, Deus vai deixar você resolver. Aleluia, Deus. Está entendendo, senhor? Amém. Nunca seja você a procurar guerra. Ele é o Senhor dos exércitos. Mas Ele é justo. Glória a Deus. E Ele não vai guerrear com quem gosta de guerra. Deus é o Senhor dos exércitos, mas não gosta de guerra. Aleluia, Jesus. Vocês acham que Deus está gostando dessa guerra lá em Israel? Vocês acham que Deus está gostando daquele bombardeio para lá e para cá? Não. Porém, a Bíblia chama de Deus de Israel. Deus continua sendo Deus de Israel. Deus continua sendo Deus daquela nação. Glória ao Espírito de Deus. Aleluia. Israel sempre foi atacado por todos os lados. E a promessa que Deus fez a Abraão, Deus sempre guardou. Deus disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Foi a aliança que Deus fez com Abraão. Goste quem gostar, e se não gostar também, problema de quem não gosta. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Abençoados são os que te amam, ó Jerusalém, ó Israel. Deus. Quero dizer para vocês que eu, como pastor dessa igreja, eu amo Israel. Glória a Jesus. Aleluia. E eu desejo tudo de bom para Jerusalém. Glória a Deus. E se você está contra Israel, contra Jerusalém, quer dizer para você que você está na igreja errada. Porque o Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Israel. É o mesmo Deus lá de Jerusalém. Quem quer servir o Deus de Alá, o Deus de sei lá o que ele serve, quem quer servir o Deus de qualquer outra nação, sirva. Porque eu sirvo ao Deus de Israel, o Deus da Bíblia. Eu estou mostrando para vocês aqui que Deus é justo. E nesse dia aqui, Israel foi procurar confusão com os filisteus. E eles começaram a perder a guerra.
e começaram a fugir. Mas teve um homem valente, chamado Eleazar, que ele não fugiu. Ele pegou a espada e guerreou. E como Deus gosta de gente valente, e provavelmente Eleazar não estava de bom grado em guerrear naquele dia, quer dizer, ele não fazia parte daqueles que queriam que aquela guerra acontecesse, mas já que ela estava acontecendo, ele é que não ia tomar nome de covarde, porque ele era um dos valentes de Davi, que foram formados na caverna. Ele queria defender a honra do Deus de Israel. Entenda que quando você quer defender a sua própria honra, você se defende sozinho. Mas quando você guerreia para honrar Deus, Deus guerreia com você. Ah, mas e minha honra fica onde? A sua honra fica debaixo do tapete. A sua honra fica em secreto. O importante é honrar quem? A Deus. Eleazar guerreou para defender a honra do Deus de Israel. Todo mundo fugiu e ele ficou sozinho. E a Bíblia diz que ele guerreou tanto que a espada ficou grudada na mão dele. Ele não guerreou com a força dele, porque se fosse com a força dele, a espada tinha caído da mão dele, pois ele estava sozinho. Ele não tinha força para segurar aquela espada por tanto tempo. Às vezes ele pensava que a espada ia cair, mas não caía porque estava grudada. Às vezes você pensa que não vai dar conta mais, sabe? Às vezes você pensa que a espada vai cair da sua mão. Tem momentos que a gente se sente tão fraco que a gente pensa: Senhor, se o Senhor não me fortalecer, agora a espada cai e eu não dou conta mais de romper nessa batalha. Mas aí vem uma força sobrenatural sobre você, volta o vigor e você continua na guerra. Estão entendendo, senhor? Não? A espada não vai cair da tua mão. A espada vai ficar grudada na tua mão até os inimigos se renderem, até os inimigos deixarem o que é seu, até os inimigos baterem em retirada. A espada não vai soltar da tua mão. A mão dele e a espada ficaram tão amigas que não dava para separar uma da outra. A espada representa o que? A palavra de Deus. A espada do Espírito. É com essa espada aqui que nós guerreamos. Eu não vou largar essa espada, eu não vou deixar de confiar nessa espada. O inimigo pode vir com seu exército, mas eu vou me agarrar com essa espada e vou guerrear. Essa espada não vai sair da minha mão. Teve um livramento tão grande, um homem só contra um exército, todo mundo fugiu, só ele ficou. Mas Deus ficou com ele. Pode todo mundo fugir, mas você não vai. E Deus vai ficar com você. Pode fugir dessa igreja aqui quem quiser, mas enquanto Deus estiver comigo e confirmando o meu ministério, eu vou ficar aqui com a Bíblia na mão, pregando para quem quer. Eu vou ficar aqui pregando para quem quer. Quer dar ouvidos dos outros, os covardes, e fugir? Vá. Vá quem for covarde. Mas enquanto Deus for comigo e me sustentar nessa batalha aqui,
e me sustentar nesse altar aqui, eu vou ficar aqui com essa Bíblia na minha mão. Porque foi Ele que me chamou para a batalha, para a guerra. E eu não sou covarde. Não sou covarde. Estão entendendo, Senhor? Vou guerrear. E depois da guerra vencida, através de um homem só, o Eleazar, quando viram que os inimigos que sobraram, muitos ficaram mortos, caídos em volta de Eleazar, mas muitos mesmo. E os que ficaram com medo de chegar perto dele, porque chegou um ponto que os filisteus vinham e começava a ver só sangue e cadáver em volta de Eleazar. Eles usaram a inteligência. Espera aí, aquele homem não está lutando sozinho. Todos que vão lá morrem. Quer saber de uma? Eu quero mais é comer mais um pouco de feijão. Não estou afim de morrer hoje não. Fugiram. Os filisteus fugiram. Eu quero mais é dar um abraço e um cheiro hoje na minha esposa e nos meus filhos. Quem quiser morrer, que vá lá naquele Eleazar, naquele cara. Eu vou não. Foram embora. Porque era chegar perto de Eleazar e a espada tinha. Glória a Deus. Ninguém dava conta. Uma velocidade, uma força descomunal, uma coisa que não tinha igual. Glória a Deus. É porque o Espírito de Deus estava forte com ele. Glória a Deus. Aleluia. Depois que os inimigos fugiram, aí os covardes vieram, só atrás do que? Dos despojos. Sabe o que é despojos? São as riquezas que sobraram dos soldados mortos. Aleluia. Estão entendendo, Senhor? Corrente de ouro, anel de ouro, armaduras, capacetes, espadas. Estão entendendo, Senhor? Não? Glória a Deus. Amém, Jesus. Tem muita gente covarde que te abandonou na hora da batalha, mas que quando Deus te confirmar como vencedor, eles vão voltar. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Eles vão voltar. Aleluia. Glória. Quando Deus confirmar a sua vitória, os covardes que te abandonaram na batalha, eles vão voltar um por um. Vão voltar. Vamos sair dos buracos por onde eles se meteram, por onde eles foram, e vão voltar. Vão voltar. Vocês estão entendendo, Senhor? Vão voltar. Tá? Eles vão voltar. E sabe o que você vai fazer? Você vai repartir com eles. Você vai dividir com eles. Porque Deus não te chamou para ser egoísta. Quem te deu a vitória foi Deus. E assim você vai amontoar brasas vivas na cabeça deles. Vai ter alguém dizendo assim: como é que pode ajudar quem te abandonou, ajudar quem te deixou, ajudar quem foi ingrato com você? É nessa hora que você vai mostrar que o Deus que você serve não é maligno, não é perverso, mas é um Deus de amor. É um Deus que, por mais que te ajude na guerra, Ele não gosta de guerra. Ele não gosta de confusão. Só que é o seguinte: Deus não é covarde para te deixar sozinho. Quem se levantar contra você vai se levantar para cair. Quem vier contra você vai vir para cair. E se pirraçar muito, nem fica vivo na face da terra. Porque o Deus que dá vida é o mesmo Deus que também, se preciso for, tira a vida. Não pirraça muito com quem é de Deus, não, que Deus tira da face da terra. Deus é com você, não tenha medo. Não procure encrenca. Não desafie ninguém. Não afronte ninguém. Se você afrontar, você está sozinho.
Mas se você for afrontado, Deus é com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Não vá na porta da casa de ninguém tirar satisfação, não vai caçar confusão com ninguém. Mas se vier na porta da tua casa, não se esconda debaixo da cama, não. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus. Se levante. Se levante contra a afronta. E se ameaçar que vai passar para dentro, cai no portão da sua casa. Aleluia, glória a Deus. Cai. Vocês estão entendendo isso? Amém. O crente tem que ser desse jeito. Amém. Tá? Amém. Você tem que ser uma pessoa pacífica. Glória a Deus. Não casse confusão. Não afronte ninguém. Aleluia. Mas nunca fuja da guerra. Glória a Deus. Nunca fuja da batalha. Nunca fuja da peleja. Não seja um covarde. Deus não te chamou para ser covarde. Pode aplaudir o Senhor Jesus.